Olá, olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bom? Vamos então fazer a correção da nossa lista de exercício. Estamos aí na reta final, né? Então a gente vai dar continuidade fazendo hoje a correção. Pega a sua lista, pega o seu caderno, vamos anotar todas as dúvidas que ainda existem, tá? Porque reta final, ainda não terminou, né? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para a gente começar. Vamos abordar alguns assuntos que ao longo dos anos você já percebeu, né? Fazendo a sua lista, nós vimos, nós falamos, vocês fizeram prova sobre esses temas: sujeitos, tipos de sujeitos, predicado, tipos de predicado, não é? São os termos essenciais da oração. Nós falamos isso lá no início, lembra? Então, se você buscar e voltar essas aulas lá do início, você vai ter elas aí, né? E hoje a gente vai fazer essa revisão para a prova final, tá bom? Então, olha só. A primeira questão é a seguinte: identifique os sujeitos das orações e classifique-os. Vamos relembrar. Sujeito simples tem apenas um núcleo. Sujeito composto tem mais de um núcleo, não é? O sujeito oculto ou implícito, é aquele que não aparece escrito ali na oração, mas ao ler você identifica a primeira pessoa, né? O eu ou nós, não é isso? E a gente identifica pela desinência verbal, pela aquela terminaçãozinha ali do verbo, correto? Falei do simples, falei do composto, falei do implícito. Tem a oração sem sujeito, que a gente vai falar nela também daqui a pouco, né? Tem o sujeito indeterminado. Olha só o nome, indeterminado. Não existe uma determinação, a gente não reconhece esse sujeito, a gente identifica a terceira pessoa, eles, né? Mas a gente não sabe a quem se refere. Então, ele é um sujeito indeterminado, tá? Então, vamos ter atenção na hora de fazer esse reconhecimento, né? De que tipo de sujeito nós estamos lidando, lendo, vendo, ouvindo aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar os sujeitos das orações e depois classificá-los. Letra A. A festa ela continuou madrugada fora. Então, vamos ver aqui. Nós temos o verbo, olha só, continuou madrugada fora é o seu predicado, né? Nós temos aqui um sujeito, não é isso? A festa. E esse sujeito, por ter apenas um núcleo, e esse núcleo é a palavra festa, é um sujeito simples, tá? Vai corrigindo aí, escreve aí do lado. Se você não fez, essa é a hora de fazer, deveria ter feito, né? Porque a gente precisa realmente praticar. Se a gente não pratica, a gente não aprende. Já cansei de falar isso ao longo do ano todo, né? Se você ficar só ouvindo e achando, tô assistindo a aula, tô aprendendo. Você precisa escrever, você precisa fazer atividade. Sabe por quê, gente? Você precisa se deparar com a sua dificuldade. E você só vai enxergar a sua dificuldade se você pegar o caderninho para fazer. Epa, caramba, como é que faz isso mesmo? Eu não lembro. Entendeu? É nessa hora que você se percebe, né? Aprendi, não aprendi? Deixa eu voltar lá naquela aula. Eu só ouvi ela falar, mas eu não consegui assimilar, não. Então, tem que fazer. E é nessa hora da prática, do exercício, que a gente realmente desenvolve, tá? Então, olha só, é importante a atividade. Letra B. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Ué, quem que encerrou a reunião da empresa? O diretor, né, gente? Então, ele é o sujeito simples, tá? Se você não ficou na dúvida, o que você tem que fazer? Pega o verbo, né, e faz a perguntinha através do verbo, ok? O verbo denuncia o sujeito, né? O verbo, ele faz você identificar o sujeito, tá? Então, olha só. Olha C, presta atenção na C. Bateram no meu carro. Você tem aqui o verbo, né? Bater. Bateram, olha a desinência, olha a terminação que eu falei aqui, final. Tá vendo? Bateram. Quem bateu? Você identifica? Não? Então aqui a gente tem o quê? Sujeito indeterminado, tá? Se você for colocar uma pessoa aí,
Eles bateram. Peraí, mas eles? Não sei. Então, você não identifica quem são. É um sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural, tá? Faz muitos anos que ele partiu. Ih, ó. Faz muitos anos. E aí? Tem sujeito nessa oração? Viu? Não tem sujeito, né? Tem um verbo aí, é um verbo impessoal. E está relacionado ao quê? A um tempo decorrido, né? Então é uma oração sem sujeito, tá? E na letra estudo e dedicação são essenciais para aprovação. Olha só que essa frase diz aí pra gente. Estudo e dedicação são essenciais para aprovação. Corretíssima, né? Então, cadê o sujeito aí? Estudo e dedicação. Esse sujeito é um sujeito composto, porque você tem dois núcleos, ó. Estudo, dedicação, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para a questão 2, né? Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração? Então, agora você vai identificar e vai marcar aqui a sequência correta, né? Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Qual é o sujeito? E qual é o tipo de sujeito dessa oração? Vamos lá? Ó, o que é que nunca me faltou? Ajuda. Então, o sujeito é simples. Pega o verbo, gente, e faz a pergunta, tá? Nunca me faltou o quê? Ajuda. Ok? Sujeito simples. Tá? Você reconhece através dessa perguntinha aí. Você reconhece o sujeito através da pergunta que você faz com o verbo. Então, vamos lá. Só fazer um adendo aqui. O sujeito, ele pode ser aquele que realiza uma ação, né? É alguém que faz alguma coisa. Vamos pensar assim, alguém que faz, né? Mas o sujeito também é aquele sobre o qual eu falo. Eu falo sobre ele, eu falo alguma coisa sobre. E eu encontro o sujeito, tá? Questão 3. Relacione as orações com os tipos de sujeito. Então, você tem aqui as numerações, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E você vai, então, reconhecer aqui. Tá calor, né? Que tipo de sujeito, tá? Então, vamos lá. Choveu muito ontem à noite. Cantar faz bem para a alma. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Não encontraram o culpado. Perdi o voo. E aí? Choveu muito ontem à noite. É um sujeito composto, um sujeito oculto, uma oração sem sujeito, um sujeito indeterminado ou um sujeito simples? E aí? Choveu muito ontem à noite, ó. Choveu. Fenômeno da natureza, né? Então, aqui a gente tem uma oração sem um sujeito. A gente encontra aí um fenômeno da natureza acontecendo, tá? Cantar faz bem para a alma. O que é que faz bem para a alma, gente? Cantar, né? Então, nós temos aqui, olha lá, um sujeito simples, ó. Sujeito simples, tá? 5. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. O que é que já está no carro? As chaves e as malas da Joana. Então, nós temos aqui quantos núcleos? Portanto, temos aqui um sujeito composto. Ou seja, o que está no carro? Chave, mala. Entendeu? Então, chaves, malas são aí os núcleos desse sujeito composto, tá? Não encontraram o culpado. E aí? Não encontraram. Encontraram é o verbo, olha para a desinência dele, aquela terminaçãozinha lá, ó, esse final aqui, tá vendo?
Terceira pessoa, você encontrou a terceira pessoa do plural? Então, você tem um sujeito indeterminado, tá? Perdi o voo. Perdi. Quem perdeu? Eu, primeira pessoa. Então, esse eu não aparece, mas você identificou. Então, você tem aqui um sujeito oculto, tá? Sujeito oculto, ok? Muito bem. Tranquilo, né, gente? Conseguiu fazer? Dúvidas? Então, beleza. Vamos lá, vamos seguindo. Questão 4. Questão 4. Há sujeito indeterminado. Então, preste atenção agora aqui. Você tem que prestar atenção na desinência verbal, tá? Olha só. Letra A. Não deve haver problemas com a sua contratação. Letra B. Precisa-se de mais computadores no escritório. Letra C. Dê-se ciência às partes da decisão. Letra D. Alugam-se apartamentos. É preciso entrar com um novo recurso. Gente, o sujeito indeterminado, ele também pode aparecer com a partícula C, tá? Com esse SE aí, que vai ser um índice de indeterminação. Lembra? Nós também falamos disso ao longo do ano aí, né? Existe um índice de indeterminação que vai estar ligado através do hífen ao verbo. Esse verbo pode ser um verbo transitivo indireto ou intransitivo, tá? Nesse caso aqui, nós temos o verbo precisar. Olha só. Quem precisa, precisa de quê? De alguma coisa. Ele é um verbo transitivo indireto. Nesse caso, nós temos um sujeito indeterminado, tá? A gente não sabe quem precisa, ok? Muito bem. Aqui eu vou sair para a gente poder fazer a leitura. Pneumotórax, de Manuel Bandeira. Olha só. Febre, hemoptose, é isso? Hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. Aí ele fala, né? 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Mandou chamar o médico. Respire. Então, vamos lá. A partir dessa leitura, você vai assinalar a alternativa em que está correta a classificação dos sujeitos das duas orações acima, destacadas. Na sua folha deve estar destacada, né? Então, você já sabe a qual está se referindo, tá? Então, olha só. Espera aí só um pouquinho. Estou organizando aqui. Letra A. Em ambos os casos, trata-se de um sujeito indeterminado. Na B. Na primeira oração, o sujeito é indeterminado. Na segunda oração, o sujeito oculto, que pode ser representado pelo pronome tu. E aí? Na C, a primeira oração, oração sem sujeito. Na segunda, sujeito oculto, que pode ser representado pelo pronome tu. Na D, na primeira oração, sujeito oculto, que pode ser representado pelo pronome ele. A segunda oração, oração sem sujeito. E na E, na primeira oração, sujeito oculto, que pode ser representado pelo pronome ele. E na segunda oração, sujeito oculto, que pode ser expresso ou representado por o senhor. Então, vamos lá. É a última, né? A letra E, ok? A partir aí desse poema de Manuel Bandeira, né? A gente conseguiu identificar esses sujeitos, tá? Na primeira, o sujeito é oculto,
que pode ser representado pelo pronome ele, tá? Na segunda oração, o sujeito oculto, que pode ser expresso ou representado por o Senhor, ok? Muito bem. Próxima questão. Tá corrigindo aí? Vamos lá. Na número 6. Assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Então, olha só. Vamos falar agora um pouquinho sobre os predicados, né? O sujeito, nós falamos, que é aquele que realiza a ação, né, da oração, né? Pode ser sobre quem eu falo também, sobre o que eu falo, eu encontro também o sujeito. Agora, o predicado é toda a parte que começa ali no verbo em diante, né? Então, o predicado ele pode ser verbal, se esse verbo for um verbo de ação, significativo, né? Como ele pode ser um predicado nominal, quando nesse predicado você encontrar características, o verbo de ligação, entendeu? Então a gente vai identificar isso aqui. Ele quer a sequência, né, de cada uma dessas orações. Então olha só. Na número 1, ela chegou da festa, já era madrugada. Na número 2, os moradores estavam revoltados. Na número 3, ele encontrou os amigos no bar. Número 4, os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Número 5, ela ficou aflita com a sua demora, tá? E aí nós temos aqui a sequência, né? Verbo é nominal, verbal, predicativo do objeto. E vamos ver, vamos relembrar isso tudo aqui, né? Ela chegou da festa, já era madrugada. Então você tem, ó, chegar, tá? Você tem aqui um verbo, que indicação, né? Predicado verbal. Era um verbo de ligação, ok? Então ela chegou da festa e já era aí de madrugada. Os moradores estavam revoltados, ó, verbo de ligação estavam. Revoltados aqui é o predicativo do sujeito. Então você tem aqui um predicado nominal, tá vendo? Na número 3, ele encontrou os amigos no bar. Encontrar, tem uma ação aqui, né? Ele encontrou os amigos, então tem um predicado verbal aqui, tá? Na 4, os estudantes protestaram nervosos, né? Então, olha só, protestar é uma ação, predicado verbal, mas também tem o nervosos aí que acaba caracterizando, né? Então, nesse predicado, você tem tanto o verbo quanto a característica. Então, você tem um predicado verbo nominal, tá? E na 5, ela ficou aflita, olha só, verbo ficar. Aflita o verbo ficar aqui é de ligação e o aflita é o predicativo do sujeito. Então, vamos lá, vamos verificar. Você anotou? Vai anotando assim do lado, entendeu? Verbal, nominal, verbo nominal, e aí depois procura a sequência aqui. Então, nós temos aqui, ó, verbal, nominal, tá vendo? Vai olhando lá, ó, verbal, chegar, estavam revoltados, nominal, verbal, ó, encontrou os amigos, verbo nominal, ó, protestaram nervosos, tá vendo? E ela ficou aflita, nominal, tá? Porque o ficar aqui é verbo de ligação, tá? E o aflita é a característica, né, dela, do sujeito, tá? Então, predicado nominal, ok? Então, ficou aí a letra B, tá? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos seguindo. Questão 7, gente. Vamos analisar essas duas orações. Paulo está adoentado e Paulo está no hospital. Então, olha só. Paulo está adoentado e a outra está dizendo que Paulo está no hospital. O predicado ele é verbal nas duas? Letra A está falando aí que o predicado é verbal nas duas. O predicado ele é nominal na 1 e na 2, nas duas, ele é nominal? O predicado ele é verbo nominal na uma e na segunda, na primeira e na segunda? O predicado é verbal em 1 e nominal em 2? O predicado ele é nominal em 1
e é verbal em 2. E aí, o que você marcou aí? Vamos ver? Quando diz que Paulo está adoentado, você tem aqui o quê? Um verbo de ligação e você tem a característica do sujeito. Então, você tem o predicado nominal, tá vendo? Ó, predicado é nominal na primeira. Agora, aqui na segunda, tá dizendo o local onde ele está. Então, você tem aí o verbal, tá? Acabei passando, né? Então, é letra E, ok? Na questão 8, ó, sobre a classificação do predicado, é incorreto afirmar. Sobre o predicado, hein, gente? Predicado pode ser predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, tá? Sobre essa classificação, o que é incorreto afirmar? Aquilo que eu não posso afirmar. Letra A, quando o núcleo do predicado for um nome, adjetivo ou substantivo, ele será chamado de predicado nominal. O predicado nominal ele é composto por um verbo de ligação e um predicativo de sujeito. Na B, quando o núcleo do predicado for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal. Ok. C, o predicado verbo nominal, assim é chamado por ser o resultado da fusão de um predicado verbal com um predicado nominal. E na D, no predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas poderá ser representado pelo predicativo do objeto. E aí, gente? Olha só. Eu não posso afirmar isso que diz na letra D, que no predicado verbo nominal, o núcleo nominal é apenas representado pelo predicativo do objeto. Isso a gente não pode dizer, né? No predicado verbo nominal, você encontra uma ação, você encontra um verbo que indica ali, né? Ele é significativo e você indica ali, e você encontra também a característica, né? O predicativo, tá? Então, não só relacionado ao objeto, né? Então, a gente não pode afirmar essa letra D, ok? Na questão 9, olha só. Como sabemos, o predicativo do sujeito integra, faz parte, né? Uma das particularidades inerentes ao predicado nominal e verbo nominal. Ele está dizendo aí que o predicativo do sujeito ele integra aí o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Ok? Analise o enunciado a seguir, respondendo às questões que a ele se referem. Então é o seguinte: os jurados julgaram o rapaz doente. Pensa aí comigo, gente. Quem é que está doente? Os jurados julgaram o rapaz doente. Quem é que está doente? O rapaz? Tá, então vamos lá. Quanto à clareza da mensagem, registre as suas impressões acerca desta. Será que alguém aí falou, os jurados julgaram o rapaz doente? Será que quem está doente são os jurados, professora? Deixou essa frase aí, deixou um duplo sentido? O que você acha? Você pensou nessa possibilidade? Ou você falou direto que é o rapaz que está doente? Então vamos lá. Quanto à clareza da mensagem, registre suas impressões, ou seja, aquilo que você percebeu, aquilo que você entendeu, aquilo que você, né, identificou na letra A. Então, nós temos na letra A, ao nos atermos ao enunciado em referência, ou seja, ao olhar, ao ler essa oração, nós constatamos que o discurso, né, não se mostra claro, uma vez revelado pelo sentido ambíguo, foi o que eu falei, duplo sentido, né? Quando você fica assim meio na dúvida, peraí, tá se referindo a quem aqui nessa oração? Acaba trazendo aí um duplo sentido, você fica meio sem saber, se refere ao rapaz, quem tá doente são os jurados ou é o rapaz, enfim. A gente até acaba indo por uma lógica, mas a construção da oração acaba sendo ambígua, né? Deixando esse sentido duplo aí, tá? Então, presta atenção. Isso aqui é só uma sugestão de resposta. A ideia é você dar a sua resposta aí e perceber se você também conseguiu identificar o que a gente trouxe aqui de sugestão de resposta. Esse duplo sentido, né? Essa ambiguidade acontece aí no fato de a gente não consegue identificar de forma clara se quem estava doente era o rapaz ou se foram os jurados que o julgaram, né?
Então eu escrevi dessa forma. Observa se o que você percebeu também tem a ver com essa resposta, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver na B. Caso o enunciado careça de uma reformulação, faça, ou seja, como você reescreveria, como você reformularia essa frase? E em seguida analise o predicado expresso pela oração e os seus respectivos elementos. Então agora é com você, né? Pega essa oração e refaz, reescreva. E aí você identifica aí os elementos que compõem essa oração, tá? Vamos ver lá? Eu coloquei também aqui uma sugestão para que você possa ter uma direção. Ó, os jurados julgaram o rapaz que estava doente. Então, a colocação aqui do que, né, e o acréscimo desse verbo, deixa a oração mais direcionada, ok? Quanto à predicação verbal, estamos diante de um predicado verbo nominal, pois nós temos um verbo indicando estado e ação simultaneamente, né? No qual o termo doente se caracteriza como predicativo do sujeito, tá? Então, ficou dessa forma aí, espero que você tenha entendido, ok? Na 10, para finalizar, classifique o predicado nas frases abaixo, né? Imaginemos esta peça profundamente trágica. Aí nós temos aqui, ó, um predicado verbo nominal, por quê? Imaginar é uma ação, né? Então, imaginemos esta peça. Que tipo de peça? Profundamente trágica. Aqui é a parte característica. Então, repara, começou no verbo, né? O sujeito aqui é oculto. Nós temos um predicado verbo nominal, tá? A letra B. Na Terra existem cerca de 3.000 línguas diferentes. Então, olha só. Existem cerca de 3.000 línguas diferentes. Verbo, né? Predicado verbal, tá? E na letra C. O ingrato deixou Andréia pobre deve ser o resto da vida, né, gente? Na digitação aqui sai o rosto. Nós temos um predicado verbo nominal, tá? Verbo deixar e o pobre aqui, ó. Ok? Muito bem. Assim, aqui, deixa eu voltar pra gente se despedir. Terminamos então a nossa correção, tá? Espero que você tenha acompanhado. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima videoaula. Continue seus estudos porque a gente está chegando ao final, né? Tá bom? Vai dar tudo certo. Tchau, tchau!